Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos corrigir a última atividade que eu passei, a atividade do dia 14 do 4. Eu vou falar abaixo porque tem gente dormindo aqui, ok? Mas eu acho que vai dar para vocês escutarem. Bom, na questão número 1, o exercício quer que a gente calcule a distância entre esses pares de pontos aí. Então, na letra A a gente tem 2 pontos, na letra B a gente tem 2 pontos, e o exercício quer que a gente calcule a distância entre eles. Ele quer que a gente faça isso de duas formas: com a fórmula que eu apresentei na aula anterior e sem a fórmula. Eu vou fazer primeiro sem a fórmula, depois eu faço com a fórmula, ok? Então vamos lá. Então aqui a gente tem os pontos A e B. Vamos calcular a distância entre eles sem a fórmula. Quando a gente vai calcular sem a fórmula, eu acho interessante colocar esses pontos no plano cartesiano primeiro. Então vamos fazer isso. Creio que esse vídeo vai ficar demorado, hein, galera? Por isso é interessante vocês aumentarem a velocidade do vídeo. Então eu vou colocar as escalas aqui no eixo X. O eixo X vai só até o ponto 3, então não tem por que eu fazer mais coisas aqui, ó. Vixe, o eixo Y vai até o 7. Deixa eu ver se dá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que apagar aqui. Três, quatro, cinco, seis, 7. Quem não assistiu as aulas anteriores, galera, assiste lá, viu? Porque senão você vai ficar perdido aqui no que eu tô fazendo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, sem problemas. Eu coloquei esse 7 de cá. Então tá aí, galera. Bom, o ponto A, ele tem posição 3 no eixo X e 7 no Y. Então ele vai sair aqui do 3 no eixo X e vai encontrar o 7 aqui no Y. Então aqui está o ponto A. O ponto B, ele tem posição 1 aqui no eixo X e encontra o 4 no eixo Y. Então vamos lá. Então a distância entre esses pontos é representada por esse segmento aqui, ó, que eu estou colocando de vermelho. Conforme eu comentei com vocês na aula anterior, como esses pontos eles não têm a mesma posição em relação a um dos eixos, invariavelmente eles vão poder formar um triângulo retângulo. Às vezes o triângulo já aparece de cara. Tem outras vezes que a gente tem que complementar para esse triângulo aparecer, como acontece aqui, ó. Então aqui, por exemplo, eu posso completar para aparecer o triângulo puxando essa coordenada para cá,
ou puxando essa coordenada para cá. Tanto faz. Eu vou puxar essa daqui para cá. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo. Aí a gente vai utilizar ele para encontrar essa medida aqui, que é a distância entre esses pontos. Como os pontos se chamam A e B, esse segmento aqui é a distância entre os pontos, então é DAB. Beleza. Então a gente vai se utilizar desse triângulo para encontrar essa medida aqui, ó. Se a gente for observar esse triângulo, desenhar ele aqui, a gente pode observar que esse lado aqui é o maior lado do triângulo, que a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados são catetos. O que o Teorema de Pitágoras fala? O quadrado da hipotenusa, por exemplo, vamos supor que a hipotenusa se chama A. A hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, se a gente chamar aqui os catetos de B e C, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, eu vou utilizar essa relação aqui para a gente encontrar a hipotenusa, que no caso é a distância entre os pontos aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, aqui a gente tem a hipotenusa, aqui a gente tem um cateto e aqui a gente tem outro cateto. Então, o A é a hipotenusa, que aqui no caso é o DAB. Então, vou substituir esse A por DAB. Isso é igual. Aí, assim, qual desses dois catetos você vai chamar de B e C? Você pode chamar qualquer um, só que eu prefiro chamar o B como sendo o menor cateto. Então, esse menor cateto aqui, ó, eu vou chamar ele de B. Consequentemente, esse outro aqui vai ser o C. Qual vai ser o valor desse B? Ele é essa medida aqui, ó. Então, é só você pegar o ponto final menos o ponto inicial. Então, vai ficar esse ponto aqui, que é o 3, menos esse outro ponto aqui, que é 1. Então, 3 menos 1, 2. Como o B está ao quadrado, fica ao quadrado. Mais, agora o C. O C é o ponto final aqui em cima, menos o ponto inicial aqui embaixo. Então, é o 7 menos o 4, que dá 3. É só você ir contando aqui também. 1, 2, 3. E aqui também. 1, 2. Ok? Bom, então vamos lá. Então vai ficar D, AB ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 mais 9, 13. Então vai ficar DAB. 4 mais 9, 13. Para finalizar, a gente tem que tirar esse 2 do expoente do DAB. Para tirar ele dali é só você colocar uma raiz quadrada no 13. Então aqui vai ficar a raiz de 13. Como o 13 não tem raiz e não é fatorável, a resposta fica assim. Essa é a resposta. Beleza? Vamos para a próxima. Resumindo aqui, né? Essa distância aqui é raiz de 13. Bom, letra B. Agora a gente vai calcular a distância entre esses pontos aí, galera.
Então, vou desenhar aqui o gráfico de novo. Vou colocar os números só nos pontos que a gente vai usar, tá? Beleza. Então, o ponto E, ele sai do 3 aqui no X e encontra o menos 1 no Y. Então, vai ser esse ponto aqui, ó. Vixe, esse 3 aqui tá... Então, aqui está o ponto E. O ponto F sai do 3 no eixo X e encontra o 5 aqui no eixo Y. Então tá aí, galera. A distância que a gente quer calcular é essa daqui, ó. Ok? Observe que, nesse caso aqui, os dois pontos eles têm a mesma posição no eixo X. Então não vai ter como formar um triângulo aqui, como nesse exercício. Nesses casos aqui é bem mais simples de calcular. Como ele varia só aqui no eixo Y, para você calcular a distância, é só pegar o ponto final, que é o ponto mais de cima no eixo Y, menos o inicial, que é o mais de baixo. Então, a distância entre esses pontos, deixa eu colocar aqui que esse ponto aqui é o F. Então, a distância entre o ponto E e o ponto F vai ser o ponto final, o ponto mais de cima no eixo Y, menos o ponto inicial, que é o mais de baixo. Coloca um parênteses para separar os menos. Menos com menos dá mais. Fica 5 mais 1, que dá 6. Então a resposta aqui é 6. Então essa distância aqui mede 6. E dava para fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então vamos fazer mais. Deixa eu colocar uma linha aqui. Bom, galera, vamos lá então calcular a distância entre o ponto H e o ponto O. Esse ponto O, galera, geralmente ele é dado para simbolizar a origem do plano cartesiano. A origem é o ponto 0, 0. É o ponto onde essas duas retas se encontram aqui, ó. Então o ponto O, ele é 0 tanto no x quanto no y, então ele fica aí. Tá? Bom, o ponto H ele sai do eixo x no menos 2. Então ele vai sair daqui e vai encontrar o y no menos 5. Então esse é o ponto H. Beleza. Então o segmento de reta que a gente quer encontrar é isso que eu vou sublinhar aqui, ó. Esse segmento de reta representa a distância
entre esses pontos. Observe que a figura já formou os triângulos, né? Você escolhe um deles para você trabalhar. Eles são iguais. Pode escolher esse daqui ou pode escolher o de baixo. Eu vou escolher o de baixo. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Essa linha vermelha é a hipotenusa, o maior lado do triângulo. Então aqui a gente tem a distância. Ele representa a distância entre o ponto H e o ponto O. Nossa, ficou bem feio aqui, né? Os outros lados são catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Qual é a medida desse cateto aqui? É só a gente pegar o ponto de cima menos o de baixo. Então, vai ficar 0 menos menos 5. 0 menos menos 5. Menos com menos mais, fica 0 mais 5, que dá 5 positivo. Então, aqui, essa distância aqui, ó, mede 5. E essa medida aqui, mede 2, né? Você pode até fazer assim, 1, 2. Mede 2. Você também poderia fazer 0 menos menos 2. Aí o menos com esse menos dá mais, fica 2. Então aqui mede 2. 0 menos menos 2. A gente pega o ponto mais à direita, menos o mais à esquerda. Menos com menos mais, 0 mais 2 dá 2 positivo. Então, agora é só jogar no Teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é a distância entre os pontos. Então, o quadrado dela é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, vamos lá. Cadê H? Dois ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 4 mais 25, 29. Para concluir, a gente tira esse 2 aqui do expoente, colocando uma raiz quadrada no 29. Como o 29 não tem raiz exata e não é fatorável, a resposta fica assim. Então essa é a distância entre o ponto H e o ponto O. Bom, galera, vamos fazer a letra D sem a fórmula. Então já deixei o plano desenhado aqui. Eu coloquei só as escalas que a gente vai usar. Então vamos lá. O ponto M, ele é... Desconsiderem esse x0 e esse y0 aqui, galera. Porque eu usei eles para fazer com a fórmula. Bom, vamos lá então. O ponto M, ele sai do x no zero, ou seja, a posição dele no eixo x é zero. O que isso significa? Ele não vai estar nem à direita nem à esquerda do y. Ele vai estar exatamente aqui em cima. Ele fica exatamente em cima do eixo y. Bom, e ele é menos 2 no y. Então ele está exatamente aqui, ó. Ou seja, por ele ser zero no x, ele não está nem à direita nem à esquerda. E sendo menos 2 no y, ele fica exatamente aqui em cima. Então aqui está o ponto M. Agora vamos encontrar o ponto N. A posição dele no eixo x é raiz de 5. Para saber aonde ele vai estar aqui no eixo x, você tem que calcular a raiz de 5. Pode calcular na calculadora. Dá 2,23 aproximadamente. Então, o 2, ele está aqui. E o 3 aqui, né?
Se a gente pegar aqui no meio, vai dar 2,5. Então, o 2,23 vai estar um pouquinho mais à esquerda aqui, ó. Não precisa ficar exatamente preciso, tá? Mas vai ficar exatamente aqui, mais ou menos aqui. Então, ponto N, ele sai do eixo X nessa posição. E ele encontra o Y no -2. Então, ele vai sair daqui e vai encontrar o Y aqui no -2. Bom, então, a distância entre os pontos, entre esses dois pontos, pode ser simbolizada por esse segmento de reta aqui, ó. Ok? Como ele só varia no eixo X, ele não varia no eixo Y, porque os dois pontos estão na posição -2. Então, eles só variam em relação ao eixo X. Então, para você calcular a distância, é só pegar o ponto que estiver mais à direita menos o que estiver mais à esquerda. Ponto final menos o ponto inicial. Então, é isso menos isso. Então, essa posição aqui é o raiz de 5 e essa outra posição aqui é o zero. Então, a distância entre o ponto M e o ponto N vai ser raiz de 5 menos zero. Raiz de 5 menos zero é o próprio raiz de 5. Ok? Então, essa é a resposta. Bom, galera, então nós fizemos os 4 exercícios sem utilizar aquela fórmula que eu tinha mostrado para vocês. Agora vamos fazer todos esses cálculos com a fórmula. Então, deixa eu apagar aqui. Bom, a fórmula é essa daqui, ó. Se os pontos se chamam A e B, a distância entre eles, que é DAB, é calculado utilizando essa fórmula aqui, ó. Raiz quadrada. Deixa eu melhorar essa raiz quadrada aqui. X menos x0. Essa é a fórmula que a gente utiliza para encontrar a distância entre quaisquer dois pontos. Quem assistiu a última videoaula sabe o que é esse x e esse y, né? Esse x0 e esse y0. O x0 e o y0 são as coordenadas do primeiro ponto. E o x e o y são as coordenadas do segundo ponto. Então, só que assim, galera, se vocês trocarem isso aqui, não tem problema, tá? Se vocês chamarem isso aqui de x0 e isso aqui de x, não tem problema. Então vai ficar o x é 1, então vai ficar 1 menos o x0 que é 3. O y é 4 menos o y0 que é 7.
Aí 1 menos 3 é menos 2. Fica menos 2 ao quadrado. Quatro menos 7 é menos 3. Eu estou fazendo bem passo a passo. Quem quiser fazer mais direto pode fazer. Aí vai ficar. Um número negativo ao quadrado fica positivo. Pode esquecer esse menos. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 que dá 4. Vai ter um 4 aqui. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aí 4 mais 9 dá raiz quadrada de 13. Beleza, então fizemos a letra A. Agora vamos fazer a letra B. Para fazer com a fórmula, não precisa colocar gráfico. Bom, então vamos lá. Aqui vai ser x0, y0. Aqui x e y. Agora os pontos se chamam E e F. Galera, depois dessa daqui, eu não vou ficar repetindo essa fórmula, tá? Pra gente andar mais rápido. Então, no lugar do x vai ter 3, menos o x0, que é 3 também. O y é 5, menos o y0, que é menos 1. Coloca um parênteses para separar os menos. Aí esse menos com esse menos dá mais, né? Três menos 3 é zero. Aí assim, o zero, você não precisa colocar ele aqui porque ele é irrelevante. Então eu já vou cancelar aqui, ó. Vou colocar um risco aqui indicando que eu estou cancelando essa parte. Aí vai ficar só essa conta aqui. Então, menos com menos mais, fica 5 mais 1 que dá 6. E ao quadrado, né? Aí um número ao quadrado dentro da raiz sai para fora. Mas se você quiser fazer o cálculo, pode também. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então tá aí a nossa resposta. Você. Então os pontos se chamam H e O, então vai ser DHO. Aí fica raiz quadrada. Aí aqui vai ser x0, y0, x e y. Então aqui fica x menos x0. O x é 0, menos o x0, que é menos 2. Mais y, que é 0, menos o y0, que é menos 5.
Então aqui vai ficar o menos com menos mais. 0 mais 2, 2. 2 ao quadrado. Aqui menos com menos. Ah, galera, desculpa. Desculpa. Então aqui, galera, ó, menos com menos mais. 0 mais 2, 2. Fica 2 ao quadrado. Menos com menos mais. 0 mais 5, 5. 5 ao quadrado. Continuando. Dois ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Aí 4 mais 25, 29. Então dá exatamente a mesma resposta que nós tínhamos encontrado antes. Então, está aí. Vamos agora para a letra B. Vai ficar dmn, que é a distância entre o ponto mn. Aqui a gente vai chamar de x0, y0. Aqui x, y. Então vai ficar raiz quadrada de x, que é raiz de 5, menos x0, que é 0. Aí esse 0 aqui, galera, ó, como raiz de 5 menos 0 dá o próprio raiz de 5, eu já vou tirar esse 0 daqui, tá? Pra gente andar mais rápido. Mais y, que é menos 2, menos o y0, que também é menos 2. Coloca um parênteses para separar. Aí fica raiz de 5 ao quadrado, uma raiz quadrada ao quadrado, o número sai para fora. Então 5 sai para fora. Coloquei 5 mais para cá. Aí aqui, ó, menos com menos, mais. Então fica menos 2 mais 2, que dá 0. Aí vai ficar 5 mais 0. Que dá a raiz de 5. Como o 5 não tem raiz quadrada exata e não tem como fatorar, a resposta fica assim, ok? Bom, galera, vamos fazer a questão 2. Na questão 2, o exercício quer que a gente calcule a distância entre esse ponto A e esse ponto B. Você pode fazer isso com a fórmula ou sem a fórmula. Como o exercício não especificou, você faz da forma que você achar melhor. Enfim, eu acho que é melhor fazer dos dois jeitos, né? Que aí vocês veem das duas formas. Eu vou desenhar o gráfico aqui de novo, porque é ruim explicar sem estar mostrando o gráfico. Então vou desenhar o gráfico aqui rapidão.
Bom, galera, então o gráfico é mais ou menos dessa forma aqui, né? Vamos começar fazendo sem fórmula. Então, para fazer sem a fórmula, a gente vai completar um triângulo aqui, né? Alguém pode estar pensando assim, professor, a gente já tem triângulos aqui e temos triângulos aqui também. Só que esses triângulos, eles não abarcam os dois pontos. Esse triângulo aqui, por exemplo, ele não envolve os dois pontos. Muito menos esses daqui de baixo. Então a gente pode completar aqui, ó, para formar um triângulo. Quem quiser completar aqui em cima pode também, ó. Bom, agora a gente vai encontrar os catetos e jogar no teorema de Pitágoras. Então, esse cateto aqui de baixo é o ponto mais à direita menos o mais à esquerda. Então, é 3 menos menos 2. Então, 3 menos menos 2. Menos com menos mais, fica 3 mais 2 que dá 5. Então, daqui até aqui, mede 5. Você pode ir contando aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. 5. O outro cateto é o ponto mais acima menos o mais abaixo. Então é o 2 menos o menos 1. 2 menos menos 1. Menos com menos mais. Fica 2 mais 1 que dá 3. Que é a mesma coisa que você contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então aqui mede 3. Vou desenhar esse triângulo aqui de novo, porque senão vai ficar muito sobrecarregado o desenho. Então aqui mede 3 e aqui mede 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, e o que o exercício quer que a gente encontre é a distância entre os pontos, que aqui no caso vai se chamar AD, AB. O que o teorema de Pitágoras fala? Ele nos fala que isso daqui ao quadrado é igual à soma dessas duas coisas ao quadrado. Então, o D AB ao quadrado é igual à soma do 5 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Então vai ficar D AB 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Vinte e cinco mais 9, 34. Aí para completar a gente tira o 2 aqui do expoente, colocando uma raiz quadrada no 34. Opa, esqueci de tirar o 2 daqui. Então está aí a resposta, galera. Agora vamos fazer sem fórmula. Quer dizer, desculpa, com a fórmula. Bom, para utilizar a fórmula, a gente tem que conhecer os dois pontos, né? Então, quais são as coordenadas desse ponto A? Bom, ele tem posição no eixo x 3 e no eixo y 2. Então, as coordenadas dele é 3 e 2. As coordenadas do ponto B é menos 2 no x e menos 1 no y. Aqui, ó, menos 2 no x e menos 1 no y. Bom, aí agora é só jogar na fórmula. Vou desenhar os pontos aqui de novo. 3 e 2. O B é menos 2 e menos 1. Bom, vamos chamar esse primeiro ponto aqui, vamos chamar as coordenadas dele de x0 e y0. E as coordenadas do ponto B de x e y. Aí agora a gente usa a fórmula.
Então, D, AB é igual a raiz quadrada de x menos x0 mais y menos y0. Bom, galera, então vai ficar o seguinte, vamos lá. O x é menos 2, menos o x0, que é 3. O y é menos 1, menos o y0, que é 2. Menos 2, menos 3, sinais iguais, conserva o sinal e soma, dá menos 5. Menos 1, menos 2, sinais iguais, conserva o sinal e soma, dá menos 3. Números negativos ao quadrado, com o menos dentro do parênteses, o menos some. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 25 mais 9, 34. Então está aí a resposta com a fórmula. Beleza, galera? Então é isso aí, então. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima.